O protagonista descobre um poder raro que só ele pode usar, em um mundo fictício. Neste mundo, todos os jovens, quando atingem uma certa idade, têm direito a uma fruta rara, que te permite ganhar um poder especial. E nisso é apresentado o nosso protagonista, Light, mas não é do Death Note. Light, como qualquer jovem em um mundo de fantasias, quer se tornar um grande aventureiro, e junto dele tem a sua amiga Lena, e o sonho dela é poder trabalhar junto com Light. Então fica de olho bem aberto, viu, Light? Porque ela tá tão na sua. E eles chegam em um lugar que mais parece uma igreja, e tem que ser divino mesmo para dar poder a esse rebanho de vagabundo. Deixando bem claro, as frutas estavam ali, cada um escolheria uma. Então basicamente é sorte, todos tinham chances iguais. E só existiria um problema. A fruta escolhida se tornará seu poder até o fim, e caso coma outra, irá de F. O que deixou a Lena em choque. Hein? Mas mesmo assim, ela foi a primeira. E assim que mordeu, seu corpo começou a brilhar, em uma cena nem um pouco fanservice. E foi dito que ela recebeu a habilidade santa da espada. E agora, totalmente determinado, Light come a sua fruta e recebe o seu poder lendário, chamado de Mestre das Frutas. Tão torcendo quanto o meu progresso. O que deixou Light bem abatido. Mas mesmo sem esperança de futuro, Lena vai tentar consolar ele. E para muitos, isso já seria perfeito. Pensa só, não tem poder, mas tem essa anjo. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. E a Lena fala que vai ficar junto com ele. Tô dizendo, Light, abre o olho. E a freira fica pistola com essa situação. Afinal, ela adquiriu uma habilidade rara e precisa fazer uso dela. E a Lena é levada. Então vamos fazer as contas. Em uma tarde, ele perdeu seu sonho, sua mulher e a sua esperança. Literalmente, hat-trick. Cinema, senhores, cinema. E a cena corta para ele feliz da vida em sua vidinha jogando Stardew Valley. E já foi para uma vida de comerciante. Ele planta, colhe e vende. Planta, colhe e vende. E se torna um ciclo vicioso. Andando pela cidade, ele vê um cartaz dele sendo procurado. Tô brincando. Ele vê a Lena, que se tornou um prodígio e foi promovida a Rank S em tempo recorde. E aí ele percebe o quão distante eles estão. Mas ele não desistiu e toda tarde ele dá uma de Asta e fica treinando na floresta com espada. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas ele é um fracote. Sua magia é sempre desistir. E depois de ver aquela cena vergonhosa, chegou Alia, uma criança que vive junto com ele. Chega de noite e ele tá fazendo aquela jantada de lei e falando como foi bom a colheita. Ele fala de algumas frutas que não podem ser consumidas, só que teve um pequeno probleminha. A Alia colocou essas frutas na comida. Mas também eu queria entender de quem foi a ideia inteligente de guardar essas frutas. Mas então, logo ele lembra que a freira disse que comer a segunda fruta te daria um contrato até o fim dos tempos no Vasco. E vamos de brilha, brilha, estrelinha. Mas como ele é o protagonista e as regras não se aplicam a ele, Light recebeu uma habilidade, Deus da Espada. E a freira sentiu de longe, e a Alia também comeu, então ela também teve o seu despertar. Ela cria uma espécie de olho mágico, que dá pra ver todas as habilidades dos outros. E logo ele sai igual uma criança para testar sua nova habilidade, e com um golpe ele cortou a árvore. Antes não fazia nem um arranhão, agora já parte uma no meio. Como se não fosse nada, o maluco tá cabuloso. Light e Alia vão até uma guilda. Light vai na recepção enquanto a Alia fica esperando. E começa a stalkear todo mundo. Mas aí um brutamonte sem amor paterno tenta arrumar briga com Light. Esse cara aí não sabe onde tá se metendo. Mas mesmo assim tenta atacar. E Light só precisou de uma mão. O cara ficou incrédulo. O cara tá sem acreditar no que aconteceu. E para diminuir a humilhação foi embora. Mas continuando, Light consegue a sua primeira missão. Ele tava muito ansioso, afinal seria a primeira vez que ele enfrentaria monstros. Eu tava esperando tipo goblins, mas na verdade foi só essa moeba. E foi GG Easy, nem clicou. Podia ter acabado ali, mas eles escutaram gritos de uma equipe. E quando chegaram lá, perceberam que o Brutamontes estava em perigo. Foi atacado por um ogro. E com o espírito de protagonista, ele foi ajudar. E com um golpe, transformou o ogro em Satoru Gojo. E na guilda, Light levou o chifre do ogro como prova para receber a motivação diária. Haha, money. Quando de repente chega um grupo de Rank S chamado Sagrados. E quando Light foi falar com a Lena, ela simplesmente disse que não conhecia ele. E pelo visto, alguém deixou a fama subir a cabeça rápido demais, né? Esqueceu até as pessoas que estavam com você desde o início. Cena corta, e ele ainda não tancou ter sido esquecido pela loira. Esmagou seu coraçãozinho. Era pra ter metido um boneco logo cedo pra amarrar. Em um momento de loucura, começa a comer desenfreado. Tá parecendo gula. Quando se engasga, alguém te dá um copo de água. E quando ele percebe, é a Lena. Essa aí só pode ter dupla personalidade. Como é que pode? Uma hora rebaixa o moleque e depois vai ajudar? Isso é bem esquisito. Ele grita de surpresa e ela já tampa a boca dele logo em sequência. Light explicou tudo o que aconteceu e Lena fica muito feliz de saber que finalmente ele realizou o seu sonho. E ela começa a explicar um pouco sobre a guilda dela, que não é as mil maravilhas como as pessoas pensam. E que na verdade ela foi obrigada a estar lá pelaquela mulher, aquela freira. De freira não tem nada, tá mais pra capeta. Lena explica que para os sagrados não importa os problemas que eles causam, contanto
tanto que eles consigam concluir as missões. Destruíram até uma fazendinha no meio de uma missão, o que deixou o fazendeiro nas lágrimas. E nosso menino Light, como é atacante, já falou: pô, se não tá satisfeita com eles, venha em mim, papai. Mas ela recusa, o que é óbvio. Ela não vai sair de uma guilda rica e poderosa para entrar em uma fraca sem estrutura. Aí ela se despede e vai embora. Afinal, quem fica perto de pobre, pobre é, diria Primo Rico. Depois de pegar a recompensa, Alia fica muito feliz. Porém, Light estava muito pensativo, imaginando o que os sagrados estariam fazendo para deixar a Lena tão apreensiva. E a Alia fala: se você quer saber, vá lá e pergunte você mesmo. A cena corta para o Capitão Mulherengo dando em cima de duas mulheres. Esse aí tá treinado no curso Neymar Júnior de pegar mulher. A recepcionista logo chega perguntando dos problemas. E o Capitão Tolo Cínico não dá a mínima. E aí chega Light pedindo pra tirar a Lena do seu grupo. Segurança já pegaram o Light e igual eu falei, pô, mexer com o protagonista tá ferrado. Mas como o Light é muito pacifista, ele deixou ser retirado de boa da sala. A cena corta para a reunião dos sagrados e a Lena, vendo que eles não tinham jeito, decide sair por conta própria. Mas quando chega perto do portão, o capitão aparece na porta mais rápido que o Flash, sebo nas canelas. E aí ameaçou ela, e quando ela tirou a mão da bainha, ele a derrubou no chão. Parece até que se casaram, o cara disse que eles ficaram juntos até ir de F. Com essa cara aí, assusta qualquer um. Então os sagrados finalmente vão embora. Mas o Light não vai deixar assim, e aparece na frente, interrompendo a sua partida. E desafiando o chefão para um x1. Quem ganhar, leva a Lena. E quando o chefão se recusa, Light usou as palavrinhas mágicas: radoado. Se não aceitar, é viado. Que acabou enfurecendo muito o chefão. Mas ainda assim, fez a sua sugestão. Se Light perdesse, deveria sair da guilda e nunca mais colocar os pés naquela cidade. E como Light estava com muita confiança, ele aceitou. Afinal, é o protagonista, confiança faz parte. O combate começa, e mesmo o chefão sendo muito rápido, Light conseguia se defender apenas com o manusear de sua espada. E olha que ele é muito inexperiente. As pessoas ao redor não botam muita fé. Até porque eles não sabem que ele é o protagonista. Se soubessem, o discurso era outro. Quando Lena chega ao lado dele e diz: eu acredito em você. Eu sei que você vai vencer. Irmão, os poderes dele foram até o talo. Ele não queria ganhar, ele queria humilhar. Pegou a vassoura do tiozinho e ficou em posição. E ali mesmo, com os olhos fechados, usando apenas o seu instinto, ele deu uma vassourada na cara do chefão. E assim venceu o X1. E como a ação demais é estressante, voltaram ao seu Standard Valleyzinho de lei. E a Lena deixou de ser aventureira para fazer serviço doméstico. Mesmo com a vitória, não foi fácil para eles. Tentaram recrutar a Lena de volta, mas sem sucesso. Com isso, ela foi rebaixada, podendo pegar missões horríveis. Mas ela seguiu firme e forte, porque pela primeira vez ela estava de fato ajudando os outros como sempre quis. E logo a freira doida aparece falando com uma subordinada, que tem uma missão para o grupo do protagonista. Mas existe a chance de morrerem nela. E esse aqui é o resumo dos 2 primeiros episódios. Se por acaso você quer mais, comenta aí. Oi, eu sou o Glode e me despeço de vocês. Tchau.